Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Alejandro Davidovich Fokina e Leonard Tim, mas principalmente sobre o Tim, né? Porque é até um pouco injusto, né? Que o vídeo é Fokina ganha de Leonard Tim, uma belíssima vitória, duplo 6-2. E começando falando dele, né? Avançando às quartas de final da ATP 500 de Washington, vai esperar o vencedor se não me engano, Matteo Arnaldi e Taylor Fritz, né? Vai enfrentar o Fritz de novo, né? Tipo, perdeu as últimas duas na grama. Vamos ver agora, né? Tá jogando muito também o Fokina. É um tenista que tá dando uma volta por cima legal, né? Tipo, teve um ano passado ruim, não sei o que aconteceu. Mas assim, tem coisas positivas acontecendo para ele, né? O cara ganhou um novo patrocínio de camisa, né? Saiu da Diadora para Adidas, possivelmente ganhando mais dinheiro. Ele tecnicamente deu uma melhora no jogo dele. Eu acho que assim, taticamente ele deu uma evoluída legal. Ele já é um cara que taticamente me impressionou. Ele não chegou à final de Masters 1000 como em Monte Carlo à toa. E assim, eu gostei muito do tênis que o Fokina jogou contra o Tim, porque ele dominou o jogo, soube usar o backhand de uma maneira extremamente efetiva para conseguir dificultar a vida do americano, usando o fato de ele não gerar muita potência. E assim, o Fokina não acho que ele faça nada errado dentro de quadra, ele é um cara inteligente e tem um jogo muito completo, atlético, olha bem, tem um backhand muito acima da média. O grande problema para ele, que eu acho que é algo que ele vai ter que dar um jeito de melhorar e não é fácil, é gerar mais letalidade e potência com forehand. E aí a gente chega no outro ponto da questão, que é o Davidovich Fokina, ele precisa ter um saque também que ele consiga construir melhor o ponto. Não é apenas você ter potência e velocidade no saque. Tem muita gente que tem, não é necessariamente isso que define se ele é um grande sacador ou não. O Alcaraz, lá em 2023, quando ele tava perdendo o saque adoidado, ele não sacava fraco, entende? Ele sacava 215, 220, até mais do que alguns tenistas mais potentes. O próprio Urkacz, se você for olhar o velocímetro do saque dele, nunca é 240 como é um Shelton da vida, entende? Ele tá 210, às vezes até 200, mas é a forma que o cara usa o kick, o direcionamento. Eu acho que o Fokina não tem ainda um repertório de saque legal. Mas assim, dentro do fundo de quadra, ele é muito inteligente, ele sabe olhar o que o adversário está tendo de dificuldades, explorar isso a seu favor. E assim, o Tim é muito inteligente, o Fokina também, mas tecnicamente, hoje, se não me engano, que eu posso me corrigir se eu estiver errado, dia 24 de julho de 2025, há um abismo bem grande em termos técnicos. Porque assim, o Leonard Tim é sólido, ele se defende bem, ele é ágil, ok. O Fokina é tudo isso e mais. Eu acho que o Fokina é bem melhor bater no backhand, eu acho que o Fokina é muito melhor na rede. Eu acho que o Fokina tem uma noção também de sustentar profundidade e mudança de facilidade de direção muito melhor do que o Leonard Tim. E isso faz muita diferença e é por isso que ele ganha esse jogo. Agora, o que vai acontecer amanhã contra o Fritz, né, possivelmente, né? Aí é um caso. Contra o Arnaldo, eu acho até o Fokina favorito. Contra o Fritz aí o buraco é muito mais embaixo. E os últimos confrontos entre os dois, né? É até crueldade, né? Porque ele começa muito bem, ele nivela o jogo. Mas, por exemplo, os dois últimos confrontos, ele até tá incomodando o Fritz. E chega no último set, o Fritz passa por cima, que mostra assim, o Fokina é bom, mas ainda falta aquele degrau para chegar lá em cima. Acho que fica meio escancarado porque os caras estão em prateleiras diferentes. Mas é aquele negócio, o Fritz também não é o cara mais invulnerável, que está imune a perder de um tenista de prateleira abaixo. Mas o que eu queria puxar desse vídeo, porque assim, eu vi ontem um burburinho lá da imprensa, né? Porque querendo dizer que o tinha um talento maior do que o João Fonseca, né? E eu queria puxar para explicar um pouco dessa questão do hype, porque o João Fonseca é tão hypado, não é só aqui, né? A ATP, todos os torneios têm feito muito conteúdo especial com o João Fonseca e não tem dado tanta atenção a outros dois talentos, como é o caso do Jakub Menzik e do Leonard Tim, né? E assim, existem muitos motivos para isso, né? E assim, primeiro desmontar o argumento, porque ele derrotou 4 top 10, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, olha as atuações do top 10. O Rublev de ontem não é como se outros tenistas não pudessem ganhar. O próprio João já ganhou do Rublev. Ele ganhou do Ben Shelton lá. Vocês viram o jogo do Ben Shelton? A quantidade de erros que ele estava tomando? Não é o Ben Shelton de hoje, por exemplo. O Ben Shelton é um tenista de altos e baixos. O time pegou ele num dia ruim, foi lá e ganhou. A sequência do torneio, o time foi bem após essas vitórias. Acho que o único torneio foi o Australian Open, que ele conseguiu ir longe, mas acabou caindo nas oitavas. Né? Aquela vitória contra o Medvedev, aquela atuação do Medvedev é uma atrocidade. A atuação do Zverev no Acapulco não é legal. Então, assim, é o mérito dele aproveitar os dias ruins dos tops e vencer. Mas isso quer dizer que ele é melhor que os caras? Porque no final, o tenista é muito reflexo do ranking que ele é. E hoje é meio indiscutível que o João é melhor. E só pelo fato de quando eles enfrentam o João ganha, entende, né? Isso pra mim já é o melhor argumento, né? Os dois estão se enfrentando e o João tá ganhando quase sempre. É um jogo que até agora o time não conseguiu encontrar uma fórmula de sair, né? Então,
É aquele negócio, ele tem habilidade tática, ele tem boa movimentação, ele gera pouca potência, não é um bom sacador. O João é bem mais completo do que ele. Eu até entendo as pessoas que ficam meio revoltadas, assim, aquele cara, o Pavg, uma coisa assim, é um doente pelo Djokovic, né? É o cara que é tão fanático do Djokovic, talvez o próprio Djokovic vai ficar incomodado alguma hora. Não acho que é o caso, mas assim, ele fica falando do establishment, ele tá até hoje injuriado com o Sinner. O Sinner também, né? Vou te falar, ele trouxe um massagista que foi jogar a culpa no cara pelo costebol, né? Pela pomada mágica que fez ele não passar no teste antidoping. O cara tá de volta no staff do Sinner, né? Isso talvez mereça um vídeo, mas eu não quero entrar muito nessas teorias de conspiração, mas eu acho estranho. Agora, ele fala, o Jakub Menzik não recebe essa mídia toda, porque o establishment ajudando o João Fonseca, o establishment ajudando um brasileiro, né? Que maravilha. Mas sabe o que é? Tem gente que não faz uma análise tão óbvia, porque isso é burrice, é só burrice. Sabe por que o Jakub Menzik não recebe esse hype? Eu acho até injusto que ele não tenha mais hype do que ele atualmente tem. Ele é um cara com 19 anos no top 20, ganhador de Masters 1000, porque ele é da República Tcheca. Entende? É um mercado consumidor pequeno. O hype é construído também pelo potencial de retorno em termos de publicidade. Vocês têm ideia disso? Porque o João Fonseca é brasileiro e o Brasil é um país de 210 milhões de pessoas carentes por um herói esportivo. Que o Neymar hoje não é, entende? O Neymar não inspira isso hoje nas pessoas. E a gente vê ali, é só um destaque na Olimpíada, a pessoa ganha milhões de seguidores. Foi aquela mulher do judô, né? Até esqueci o nome, ela, a Bia Souza, né? Foi lá, acho que é esse o nome dela, né? Me corrigir se eu estiver errado, né? Ganhou, acho que, não sei se ela, acho que ela ganhou ouro, né? Foi lá, ganhou milhões de seguidores. A Raíssa Leal, nossa, a Raíssa Leal explodiu no Instagram, uma das atletas mais famosas do Brasil. Aí você vê, por exemplo, o caso de que o atleta mais famoso da história do Brasil é um piloto de Fórmula 1. Vocês já param para pensar que a maior personalidade esportiva do Brasil é o Ayrton Senna. Não é nem um jogador de futebol. Por quê? O Ayrton Senna foi um símbolo de excelência, de vitória para o Brasil, entende? E independente do esporte que ele era um grande símbolo disso, né? E ele inspirava o brasileiro a ter autoestima mais alta. Porque o brasileiro quer isso, quer ter um motivo para ter orgulho de estar nesse país. Não vai ser pela política, por tudo que vem acontecendo nesse país. Isso não dá orgulho, nunca deu, não vai dar tão cedo, entende? Agora, o Ayrton Senna era isso. O Ayrton Senna era um cara que representava vitória para o Brasil, lá nas pistas. E é um cara que era tão popular que fez o Fórmula 1 ter mais audiência no Brasil do que seleção brasileira, futebol brasileiro. Aí ele conseguiu, até pela audiência do GP do Japão na época dele, deixar estabelecimentos comerciais, como lanchonetes, bares abertos às 3 da manhã. Esse era o poder e o tamanho do Ayrton Senna. O pessoal estava de madrugada, acordado nos bares, comemorando o título mundial do Senna. Inclusive foi toda vez assim, porque ele só foi campeão no Japão, né? Então, e no Japão, a corrida era sempre 2 ou 3 da manhã aqui. O que eu quero dizer com isso é, o João Fonseca, se ele vai a uma final de Grand Slam, não duvidem mesmo da Globo querer passar isso, entende? Aí vai, não, isso é improvável. A Globo passou a semifinal da Beatriz Haddad Maia em alguns trechos, entende? Isso numa semifinal, eles começaram a falar que se a gente passar ali, era um teste. Se ela fosse a final, eles iriam passar. Parem para pensar, é domingo, gente. Austrália Open, domingo de manhã. Eles vão passar o quê? Globo Rural? Auto esporte? Assim, esporte espetacular. Entende? Se eles falam lá, um brasileiro está na final de um dos 4 maiores torneios de tênis do mundo, né? Eles colocam em TV aberta com todo o gosto do mundo, vão passar o jogo inteiro, não duvidem disso, não importa a grade. Fórmula 1, eles tem bandeira vermelha e eles passavam. E quando o Queen interrompia, eles continuavam. Porque assim, se há possibilidade de retorno, eles vão fazer isso. E se tem um brasileiro dominando um esporte individual de proporção mundial, como é o caso do tênis, né? Vai ter uma grande audiência aqui, uma grande audiência que representa um grande retorno de publicidade, de dinheiro, de visibilidade para a ATP, bomba os números dele no mundo todo, atrai mais interesse de outros lugares. Não é à toa, gente, que a Fórmula 1 vai voltar para a Globo, porque vai aumentar a audiência. Então, assim, as pessoas têm que fazer essa simples análise, né? E é uma análise que, isso é para eles, né? Tipo, porque no Brasil, acho que eu não sei se todo mundo tá ciente disso, mas o hype em cima do João tá muito nisso. Ele é um potencial número 1 do mundo, se ele vai ser ou não depende, obviamente, do progresso que ele vai ter. Óbvio que a gente tem que ter paciência com isso, né? Mas o cara é um potencial para brigar por grandes títulos no tênis, e, obviamente, está no lugar em que há muita carência de um gênio do esporte, de um cara que lidere o Brasil, o país esportivamente. Ou seja, a gente está sem esse cara no momento. A gente está sem a grande referência do esporte brasileiro no momento. E aí, a gente chega a outro ponto também, que é
O Leonard Tim é um tenista americano. Os Estados Unidos hoje tem acho que 5 tenistas dentro do top 30. Sebastian Korda, Francis Tiafoe, acho que o Korda ainda tá. Se não tiver, ainda tem 4. Vai lá, tem o Francis Tiafoe, tem o Tommy Paul, assim, que são muito bons tenistas. E eles têm 2 membros no top 10, gente. É o Ben Shelton, talentosíssimo, muito jovem. E tem o Taylor Fritz, que é o número 4 do mundo. Acabou de fazer semifinal em Wimbledon. O cara tava a um ponto de levar o jogo contra o Alcaraz, que é um dos melhores da atualidade. O cara mais hypado da atualidade é o Alcaraz, ele é mais que o Sinner. E tava a um ponto de levar esse cara pro 5º set no torneio que ele era o atual bicampeão. Vocês têm ideia disso? Se o tênis americano não engaja com esse cara que já ganhou do Nadal, o cara já ganhou do Nadal, ele já ganhou o Masters 1000 em cima do Nadal, ele foi finalista de ATP Finals, ele foi finalista do US Open, ele foi finalista do Grand Slam dos Estados Unidos, o primeiro americano a chegar em uma final de Grand Slam desde o Andy Roddick em 2009. Esse cara não consegue, lá em Wimbledon que o Roddick fez, se esse cara não consegue trazer hype pro tênis dentro dos Estados Unidos, por que o Leonard Tim iria conseguir? Me explica isso. O próprio Fritz, como talento jovem, era muito mais impressionante que o Tim, gente. O Fritz é muito precoce, muita gente não sabe. O que acontece? Ele subiu lá em cima, aí ele teve problemas, caiu lá pra baixo de novo, aí o Michael Russell virou o técnico dele e é o que é hoje, né? Tipo, aí nos últimos anos se consolidou como um top 10 e de 2024 pra cá como um top 5. Mas assim, se esse cara não dá hype lá nos Estados Unidos, quem vai dar? Entende? Ele não é o maior talento do tênis atualmente. É um tenista de primeira prateleira hoje, dá pra falar que ele é. Ele é um cara que a gente tá quase sempre colocando no pote dos favoritos. Entre torneios, como é o caso de Masters 1000, como é o caso ali, do Grand Slam é mais forte, né? Mas é um cara que acabou de fazer final de US Open, não é pouca coisa. Final de ATP Finals, ganhando de nomes grandes como Daniil Medvedev, Alexander Zverev. Pô, o cara ganhou do Alexander Zverev nas últimas 5 partidas, nem o Alcaraz fez isso. Então, assim, é esse tipo de cara que, inclusive, vai ser com um hype muito baixo. Por que o Leonard Tim vai ser diferente? E na mão, o país está o tempo todo lançando jovem talento, que é o Ben Shelton, gente. O Ben Shelton é esse cara. Então, assim, é um país que, assim, a ATP já está consolidada, a ATP já tem uma audiência gigante nos Estados Unidos, já tem um monte de torneio lá. A gente está agora em Washington, daqui a pouco vai ter Cincinnati, US Open, assim, eles têm Masters 1000 de Miami, John Wells, aonde a ATP mais está é os Estados Unidos, eles não precisam crescer mais lá, entende? Lá já está consolidado até demais. Então, assim, não faz sentido as pessoas pedirem mais raiva pro Tim, sendo que não há muita justificativa para isso. Não é porque o país precisa de um ídolo do esporte, já tem tenistas de alto nível lá, não é porque aquele negócio, o potencial dele seja um Sampras da vida, porque também não é o caso. Ele é um bom jogador, tem potencial, mas assim, eu não vejo ele um próximo Pet Sampras. Assim, isso aí é fora de cogitação, né? Tipo, pra mim, o Shelton tem mais talento e mais potencial do que o Leonard Tim. Talvez o Tim cale minha boca e vire o melhor tenista da história, não sei, mas eu não sou oráculo, não prevejo o futuro, mas assim, eu fico um pouco chocado com pessoas que ficam realmente incomodadas, porque tem 4 vitórias contra a top 10, e daí? E daí? Eu acho esse argumento muito tosco, né? Tipo, só por isso, entende? Eu conheço gente que chegou à final de Grand Slam sem vencer um top 10 no meio do caminho. O Ruud fez isso na Open. Eu sou gente que fora do top 20, inclusive. Assim. E daí? E daí que o cara tem um monte de vitória contra o tenista do top 10? Assim, do que adianta também? Ganha desses caras. Aí na rodada seguinte, ele acabou de ganhar do Rublev. Apanhou do Fokina. Venceu bem o Rublev e ganhou um 6-2, 6-2. Então, eu acho assim, o Leonard Tim tem muito mais coisa a melhorar antes de cogitar estar na briga pelos grandes torneios do que um João Fonseca, do que um Menzik. Então, pra mim, assim, as pessoas ficarem brigando com essa questão do hype dele é perda de tempo, porque não faz justificativa alguma, entende? Estados Unidos já tem grandes representantes no esporte, tem um cara no top 5, Estados Unidos já é um país consolidado nisso, não é o Leonard Tim que vai despertar o novo jovem talento brilhante. Vocês veem nele o cara que vai bater de frente com o Alcaraz e o Sinner. Eu vejo isso muito mais, tanto na figura do Menzik como do João, porque de resto ali, tipo, fica meio difícil de acreditar. Assim, não há um jovem talento ainda me saltando os olhos além de Menzik e João. O Leonard Tim é mais um de bons jovens talentos com potencial que podem brilhar. Mas assim, falar que ele é um especial, que merece um hype, uma atenção da mídia, eu acho forçação de barra, né? E nem ganhou o Next Gen pra gerar isso tudo. Então, ele chega acho que até a decisão, mas perde pro João com muito mais contundência, por exemplo, que o Menzik
na vitória que o brasileiro teve contra o tcheco. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.